Mais baixo aqui. Olha que coisa, É o viu? cabelo. Acho que era o cabelo dele também mais alto. Pessoal, E outra, né? Ele era mais magrinho. pessoal, vamos aqui, Museu Histórico da Portuguesa aqui, né? Uma grande homenagem para um ídolo nosso que eu vi jogar, o Antônio Quintal viu, o seu Mendes viu, mas o Alberto não viu, mas o pai dele viu. É o Cassiano, Berenice, Alex, Érica, a Nora, né? E a gente tem um prazer muito grande que o Antônio Quintal, jornalista também, vai entregar para você uma camisa do Orlando, uma réplica. Faz favor. Olha. Encosta um pouquinho mais, por favor. Cassiano, aí. Espero que você goste, tá? É uma simples homenagem, tá? Pode virar ao contrário? Ajuda, Cassiano. É isso, vira ao contrário. Tem um nome. É. E, né? E outra lembrança, Sr. Mendes, nosso conselheiro mais velho da Portuguesa, vai entregar um quadro para a senhora também. Por favor, também. Ajuda, É uma homenagem assim. homenagem do museu aqui da Portuguesa, sabe? Tá? É. Tudo que representa. Departamento também de marketing que ajudou também. Que saudade. Todo mundo se ama. Do bigode, hein? Então, Berenice, agora é com você. O bigode e o telhado. Agora é com você, com os filhos, com a Nora, né? A emoção é grande, né? A gente sabe disso, Eu né? agradecer, assim, não tem nem palavras para agradecer. Né? Que assim, todas as vezes que a gente vê futebol, tudo que nós tivemos na vida, foi a Portuguesa quem deu. Né? Eu cheguei a jogar aqui quando garoto, e depois parei de jogar. Ainda vivo no mundo do futebol, que eu me tornei árbitro de futebol. Opa! Né? E assim, é gratificante demais. Assim, é muito gostoso ter o reconhecimento, né, das pessoas que fazem parte do marketing, né, e lembrar essa identidade de atletas antigos, né, coisa que a gente não vê mais hoje. Né? A portuguesa não é crítica, é observação. A portuguesa, ela perdeu um pouco, ao longo do tempo, esse sentido de valorizar o ex-atleta. Teve até uma chacoalhada no limoeiro dessa diretoria, dessa gestão e dessa rapaziada que está trabalhando aqui, porque isso aqui estava muito parado. Isso aqui estava parecendo mais um depósito de coisas velhas da Portuguesa, do que um museu ativo. Então, hoje, tem muita gente que não sabe que existe isso, o museu. Então, hoje, muita gente vem e fica encantado, é uma história. Olha o tamanho. É muito bonito. E assim, até a gente que já fazia parte, vivencia, a gente não conhecia, tem um lado que nós não conhecíamos. A origem mesmo, as coisas que aconteceram, as camisas, né, o porquê do símbolo, do formato do símbolo. Então isso foi muito enriquecedor. A gente é muito grato. E a Portuguesa aos poucos está resgatando isso, trazendo o ex-atleta, quando ele não é mais vivo, a família dele representa, né? E é isso. A gente só tem a E agradecer. essa semana ainda eu falei do teu pai, que 12 de outubro de 66 estreou o Didi no São Paulo. Didi, bicampeão do mundo de seleção brasileira. Então deu aquele apelo, estreia do Didi. Quem jogou bola? A Portuguesa e teu pai. A Portuguesa ganhou de 2-1 no São Paulo. E foi uma vitória no dia seguinte. Ao invés de falar do Didi, falaram do Orlando, do Leivinho, os caras que mataram a pau na noite anterior. Jogavam de igual para igual, né? Meu pai falava, ele contava algumas histórias assim, teve anos que ele passei o ano inteiro sem perder pro Santos, né? O Santos com Pelé, não era o Santos de hoje, era o Santos com Pelé, né? Então ele contava umas histórias chegaram assim. A ganhar do Santos na vila de 4-3 com o Pelé, com o Pepe, todo mundo. E no Pacaembu também. Principalmente em 64, né? Que a Portuguesa teve tudo para tirar o título, acabou não tirando, né?
Mas o seu pai, nossa, eu lembro quando ele chegou do Rio, né? E vocês moraram no Imirim, não moraram? Perto da minha casa lá. Eu morava na rua do Maria Média. Ah, é? Morava lá na Nós moramos, quando casamos, moramos na Avenida Imirim mesmo. Isso. Onde tinha aqueles prédios Na assim esquina, do... na esquina tem Paminondas do Amaral. Sim, Como sim. chama o dono da padaria ali? Lucas? Isso, em cima da padaria do seu Isso, Lucas. Quando nós isso. nos casamos, nós moramos ali. Eu me lembro do Orlando ter morado lá e tal. Maria América era dali. Também. Depois na o Ivaí Travessa estava Mirim. mais para cima. É. Ainda está lá no Jardim São Bento, né? Também, Eu nasci em Mirim. É. Eu nasci ali. Agora estou um pouquinho mais para cá. Estou ali na Santa Terezinha. Berenice, Muito legal. o né? povo quer saber. Foi você que começou a namorar com o Orlando ou Orlando com você? O povo quer saber. Conta um pouco dessa história aqui no Paris. Olha, quando o Orlando veio jogar aqui na Portuguesa, eu já não morava mais aqui na Rua da Piscina. Mas eu tinha parentes aqui. Eu tinha um primo chamado Gilberto, que é até ele que causou o cupido. Ele foi o nosso cupido. Ele conheceu o Orlando e ele comentou de mim para o Orlando, né? Que eu, desde menina, eu sempre gostei da Portuguesa. Porque aqui era assim, acontecia o jogo, e acho que 15 minutos, 20, eu não sei, antes do término do jogo, eles abriam os portões, então a criançada estava tudo mais. E aí eu e meus primos, a gente entrava para assistir o final do jogo. Isso era sempre que tinha jogo, né? E, então, eu sempre gostei da Portuguesa, sempre. Meu pai foi corintiano, os filhos corintianos, mas eu sempre gostei. E acabei, né, conhecendo o Gilberto, me apresentou ele num dia Santo Antônio. Opa! Santo Antônio, o dia dele então. Assim, não tem um parque infantil aqui na Rua da Piscina? Tinha, acho que ainda tem, né? E então nós vimos vindo ali e o Orlando ia indo para lá. Foi quando o meu primo, nós nos cruzamos e nos conhecemos pessoalmente, né? Mas aí demorou alguns anos para a gente casar. Mas foi aqui, bem na Rua da Piscina mesmo, que a gente se conheceu. E ele ficou feliz. Eu falei, então você torce para a gente aqui? Eu falei, sempre torci, sempre. E a família, nossa família, era todo corintiano, né? Então... eu, assim, adolescente, eu tinha um paquerinha aqui na Portuguesa também. Ele foi jogador daqui, mas ele não se profissionalizou aqui, eu não sei. Mas era um tal de Pelezinho. Oswaldinho era o nome. Oswaldinho. Opa, aí sim. Ele foi embora até para fora. Foi meu primeiro namoradinho. Ele foi jogar na Suíça. Isso. Então, ainda meu pai falou assim, essa menina aí acho que vai acabar casando com o jogador. Esse Pelezinho, ele foi campeão em todas as categorias aqui na Portuguesa, só não foi no profissional. Quando foi categoria que ele foi passando, ele foi campeão. Né? Então ele foi o meu primeiro namoradinho. Ele namorava escondido ainda, né? Naquela época, não falava para o pai, para a mãe, nada. Demorava um mês para a gente pegar na mão da namorada. Mas aí com o Orlando foi diferente. Foi bem diferente, porque eu já não morava aqui no bairro, mas eu adorava vir nas festas juninas. O Gilberto me apresentou ao Orlando, né? Bem ali onde tem o parquinho. E aí o Orlando muito simpático e tal, o Gilberto fala muito de você, não sei o quê, falante, né? Falante, eu já não era de falar muito não. Mas aí acabamos, isso foi, olha a coincidência, no dia 13 de junho, que eu tinha vindo para vir na festa junina. Aí foi naquele dia que nós nos conhecemos pessoalmente. Foi muito engraçado. Daí o Orlando convidou a gente também para vir na festa, daí nós viemos, né, e tal. Mas depois passaram alguns anos. A gente... Que legal.
E, Cassiano, você não falou nada. Pode falar aí, pô. Fala a visita no museu também, visita tudo aqui. Eu sou Tá? o terceiro, né? Terceiro. E pra mim é muito emocionante porque eu não vi meu pai jogar. Eu sempre tive o mito do Orlando Gato Preto, né? E contrariando as estatísticas, o que parece com ele sou eu. Ele só é escuro igual meu pai. Mas a gente é muito parecido fisicamente, o olho, enfim. E o meu sonho nunca foi ser jogador de futebol. Nunca. E assim, é engraçado porque eu tenho algumas características do meu pai que mostram o Orlando fora dos campos, né? Que ele gostava muito de cinema, muito de É verdade que a gente chama hoje de cultura pop. É verdade que ele dançava bem? Ah, acho que sim, devia dançar. Deu um samba, ele... Fiquei sabendo disso aí, né? Não era samba, não era samba não que ele dançava, eu. E o que acontece? Essa parte é mais latente em mim, assim. E vendo tudo isso, eu vejo como que era, né? O impacto dele na Portuguesa, porque a gente sempre gosta da Portuguesa, né? Mesmo as pessoas que não têm nenhum vínculo com elas, em 96, né? Todo mundo, o estado todo estava torcendo pela Portuguesa, né? E foi... O time do Grêmio estragou a nossa festa, assim... Acho que até hoje eu não gosto do Grêmio por causa disso. Mas, enfim... E quando ele faleceu, eu pude ver quem foi o Gato Preto, né? Porque ele foi enterrado aqui no Imirim, né? No Choraminino. E tinham 3 funerais acontecendo. E tinha muita gente, mas muita gente. Só que não tinha gente nos outros. Era tudo para ele, né? Então, assim, eu sou palmeirense. E eu tive o desprazer de ser abraçado pelo Leivinha chorando, falando, eu amava seu pai e tal. E eu falei, caramba, Leivinha, um ídolo do meu time, falando que amo meu pai. Foi um turbilhão de emoções, né? Eu sou mais contido, né, dos 3. E é engraçado que a partir de quando ele foi embora, eu fui ficando cada vez mais sensível. É engraçado isso. E assim, o meu pai, ele é a minha referência para quase tudo. E assim, eu sou desenhista, né? Eu sou designer gráfico. Por isso que eu perguntei do porquê da cruz, né? Porque esse é o meu trabalho, né? Desenhar e pegar a origem das coisas, né? E eu tenho como objetivo fazer uma história em quadrinho dele, né? E eu vim pra cá com esse pensamento. Eu preciso de uma história icônica para retratar isso, né? De uma forma gráfica, né? Ouvi várias histórias hoje e dá para fazer bastante coisa, né? Porque assim, meu pai, quando ele era criança, ele me relatava que ele gostava de ler história em quadrinho do Fantasma, né? Exatamente. Era o meu ídolo também, Fantasma. E assim, e é engraçado que eu gosto muito de história em quadrinho. Eu fiz curso de história em quadrinho, desenho, enfim. Daí eu li uma história de um ex-professor meu, que ele conta de uma história que ele teve com o pai dele, né? Eu falei, por que eu nunca pensei nisso, né? E hoje, com o advento da internet, a gente pode lançar o nosso material, assim, independente, né? O pessoal gosta de falar. Na verdade, é mais dependente do que qualquer outra coisa, né? E esse lado nerd do Orlando, né? Que ele gostava muito de ler, lia livro, lia Bíblia, lia um monte de coisa, né? Eu peguei mais essa parte. Tanto do esporte, eu
confesso que dessa religião eu não pratico. Sou bem sedentário até. Mas é muito gratificante, assim. É uma emoção muito grande. Assim, eu não sou chorão, assim. Às vezes eu lembro dele, que nem, por exemplo, eu estava vendo uma foto aqui e eu estava parado e eu fiz uma leitura de mim mesmo, assim, meu pai pararia desse jeito, né? Então nós três, a gente tem um jeito de falar, às vezes de gesticular, de rir, de sentar, de dormir sentado, porque ele tinha o costume de sentar, cruzava os pés, cruzava os braços e dormia, né? E essa semana eu até falei dele para um amigo meu, que ele mandou um vídeo de um cara que estava trolando o pai que estava dormindo. Eu falei, a gente fazia isso também, só que a gente colocava um pedaço de bolo na boca dele. Então ele acordava já mastigando e rindo, né? Então a gente é muito sarrista, né? Ele também era, né? Então a gente vê nuances dele, né? Pequenos Orlandos, né? Pequeno gesticular, assim. E a gente tem, né, como nosso herói mesmo. E a gente é muito grato mesmo à Portuguesa, a vocês, né, que representam a Lusa, né? Porque nós não estaríamos aqui, né? Teve um tempo atrás eu postei uma foto dele, do jornal, que ele foi a sensação do campeonato carioca, né? Falei, caramba, se ele não tivesse vindo pra cá, né? Não estaria aqui, né? Então é muito legal mesmo. Vocês estão de parabéns. Tá ok. Em nome da Associação Portuguesa de Esporte, do nosso presidente Antônio Carlos Castanheira, do Departamento de Marketing, do Museu Histórico da Portuguesa, agradecendo também a visita do Antônio Quintal, do seu Mendes e do Alberto, nosso historiador número 1, camisa 10. A gente agradece a visita de vocês. Um abraço e o museu fica aberto todos os sábados das 11 até as 13 horas. Obrigado.